Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma Segunda com Emmanuel. Nós vamos começar o nosso estudo dessa semana e eu vou trazer novamente, eu falei para o pessoal que está aqui com a gente agora no Meet, com uma música da Elizabeth Lacerda chamada Prece de Amor. Essa música eu escolhi porque nós vamos falar sobre a prece, o capítulo que nós vamos estudar hoje, o capítulo 17, ele tem o título de intercessão. E eu também havia comentado aqui com Maria no início, aqui, Miriam, no Brasil, nós comemoramos amanhã. Comemoramos não, né? Não se comemora, mas se lembra, né? Se rememora o dia de finados. Então, enquanto o dia de finados, que é o momento em que a gente fala dos nossos entes queridos que desencarnaram, para a nossa proposta inicial, essa prece pede pensamentos às pessoas que já não estão mais conosco. Então, fica aí um convite. Nós vamos começar com a prece e a gente mentaliza os desencarnados, nossos amigos, da nossa família. E conforme a prece, a música vai trazendo, a gente vai fazendo a prece, e nesses minutinhos iniciais, a gente consegue dar esse presente aos nossos queridos irmãos que já partiram antes de nós, tá bom? Então, vou pôr aqui a nossa guia de hoje. Vou colocar, então, vamos lá. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo
essa belíssima canção é uma prece, concordam comigo? Mais uma canção que é uma prece. Estamos hoje em vésperas do dia de finados, como eu disse no começo, e muitas pessoas acreditam que precisam ir até o cemitério para estar próximo daquelas pessoas que eles acreditam que partiram, que deixaram a terra, como as pessoas dizem, né? E nós, espíritas, não temos nada contra você ir a um cemitério, mas não é preciso ir ao cemitério para orar. Estamos fazendo isso neste momento, estamos honrando as pessoas que se foram, que voltaram para a nossa pátria espiritual antes de nós, né? E a música traz, né? Como estiveres pensando, que o nosso bom Deus te guarde. Olha que lindo, né? Com quem estiveres seguindo, que nosso Senhor te guie. Depois diz, onde te encontres na vida. Não importa onde, quando a gente pede com amor, com fervor, que haja, né, uma intercessão pelas pessoas que amamos. É legítimo esse pedido. Essa prece é legítima e chega até eles. Chega. E é claro que no dia de finados, muitos espíritos se aproximam dos seus familiares, especificamente devido a essa psicosfera que existe, né? De prece, de lembrança, mas nós não precisamos apenas, no dia de finados, lembrar dos nossos entes finados. Nós podemos orar com preces assim todos os dias para que eles se fortaleçam, né? Então, essa era a minha proposta, que a gente pudesse abençoar cada passo daqueles que amamos e partiram através das nossas preces. O nosso pensamento, né, voltado pelo bem, como a gente pode fazer coisas importantes na nossa vida com o nosso pensamento. Uma prece tem esse poder. É um pensamento direcionado a uma pessoa, né? Pela intercessão dela, pela ajuda dela. Às vezes a pessoa não desencarnou, mas às vezes nos procura para não estar bem de saúde, não estar se sentindo bem aquele dia. E olha, ora aí por mim, faz uma vibração, né? A gente fala, né? Faz uma vibração aí por mim. Como é incrível. Se você estiver vibrando e pedir uma vibração, você recebe. É incrível. Mas você precisa também estar vibrando na mesma sintonia que a vibração boa que você pediu, né? Nós vamos fazer a leitura de hoje. Eu coloquei num outro slide, aqui separadinho, que eu vou apresentar para vocês. Antes da gente começar a fazer a leitura, né, propriamente dita, do nosso estudo de hoje, eu trouxe aqui para a gente, deixa eu só limpar, que a minha tela apareceu um monte de coisa. Eu trouxe aqui uma imagem e um slidezinho para a gente relembrar, porque hoje a gente vai falar da prece, da oração, da intercessão, especificamente, a proposta de Emmanuel. Mas o Emmanuel já falou em capítulos anteriores sobre o pensamento. Então, um conteúdo se completa com o outro, tá? Eu vou pôr aqui para vocês observarem, deixa eu aumentar a minha tela, para ficar melhor para vocês enxergarem, ó. Eu coloquei aqui essa imagem de uma pessoa sentada, né? E todas essas formas que ela está movimentando de luzes ao seu redor. E em cima os dizeres, o que você pensa fica na sua aura, né? A gente forma a nossa psicosfera, a gente carrega conosco os nossos pensamentos. Então, se nós pensarmos em coisas boas, carregamos luzes, e se não, carregamos sombras nas nossas psicosferas, tá? Que é essa aura que se forma ao nosso redor, que é nutrida pelo nosso pensamento. E aqui do lado, para a gente relembrar, ó, está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. A prece em comum tem a ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento,
e colimam o mesmo objetivo. O que é colimam? Eu procurei, o significado é quando as pessoas olham para o mesmo local, tentando atingir o mesmo alvo. Porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Então, nós podemos fazer prece em todos os lugares, e é através do poder do nosso pensamento que ela se movimenta até as pessoas que nós estamos destinando ela, tá? E aqui, outra imagem para a gente entender, uma pessoa com os olhos fechados, né? E essa projeção aí, vamos imaginar que fosse... Eu não consegui achar a imagem que eu queria, mas é para a gente tentar imaginar uma pessoa fazendo uma prece, saindo, né, dela, assim, essas ondas que vão no fluido cósmico universal até chegar no alvo, no objetivo, que é a pessoa que ela está mentalizando, tá? E agora vamos à leitura de hoje. Ô, Mary, não apareceu a foto anterior que você falou, não. Não apareceu? Não. E agora? Também não. Também não? O que está aparecendo? Você tem que compartilhar. Não, mas estava aparecendo. Não tá, só está aparecendo a primeira. A segunda não apareceu? Eita, tá tudo junto? Então vamos continuar, não tem problema. Mas obrigada por avisar. Agora está aparecendo o texto? Também não. Também não? Então, pera lá, deixa eu voltar, que ele saiu da... Não, agora veio. Ah, então eu não vou ficar na tela cheia. É que você não tinha clicado, acho, na outra. Não, eu cliquei na tela cheia do slide e ele sumiu. Mas tudo bem, ó, vamos lá. Se apareceu agora, tá ótimo. A imagem era essa aqui, ó. Apareceu? Agora sim. Aí, ó. Aí a pessoa com os olhos fechados, né? Mentalizando, e essa mentalização se propagando até chegar a essa pessoa, tá? Agora vamos lá para a leitura de Emmanuel. Intercessão. Irmãos, orai por nós. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com seus valores inalterados. Não é justo acreditar, seja essa oração, o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre, a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vêem-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Então, vamos lá. A tela ficou... Ah, é que eu aumentei, peraí. Pronto. Vamos lá, como de costume. Hoje foi tão curtinho, né? A citação do Evangelho, né? De Paulo, mas, como sempre, riquíssimo. A ideia do Emmanuel em trazer apenas essa citação é riquíssima, porque ele vai retomando, durante a sua explicação, as partes do Evangelho que ele faz referência inicial. Então, no capítulo 5, nós temos, né, dentro da primeira carta de Paulo, nós temos Paulo anunciando, a gente já leu, eu já fiz uma apresentação sobre essa carta de uma maneira geral. Paulo está anunciando que Jesus voltaria,
para acalmar os cristãos, né, que estavam vivendo ali o desencarne de Jesus. E que deveríamos estar prontos, não eram para as pessoas ficarem desesperadas com a ausência do mestre, né? Imagina, Jesus na terra, morre, e aí fica todo mundo assim, e agora? Cadê? O que eu faço? Então ele diz, olha, ele não nos abandonou, ele está no reino dos céus, e aí ele vem trazer a sua palavra. O capítulo 5, o título é Vinda do Senhor, e ele aborda a importância do estado de vigília. Olha aí, que maravilhoso. Ele diz sobre nós vigiarmos. Ele também coloca uma distinção entre os filhos da luz e do dia, os da noite e das trevas, dizendo que somos todos nós filhos da luz. E que não durmamos à noite, mas vigiemos e sejamos sempre sóbrios. Aí ele completa dizendo o seguinte: tomemos, lindíssimo, tomemos por couraça a fé e a caridade, e a esperança da salvação por capacete. Somos soldados, né, em luta, né, na questão do cristianismo, né, do viver e espalhar o cristianismo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para caminhar para Cristo. Então, quer em estado de vigília, quer em estado de sono, vivamos em união com Jesus. Se Deus nos destinou a viver junto com Jesus, nós temos que estar atentos, vigilantes, se estamos fazendo isso enquanto dormimos, enquanto estamos acordados. Aí ele continua. Ele vai ter no versículo 12, aí troca o título, é Conselhos Diversos. Paulo pede para termos amor com aqueles que trabalham para o Senhor e acabam, às vezes, nos corrigindo, devido ao cargo que exercem. Ele está trabalhando a questão de aceitar as críticas com amor, porque as pessoas que corrigem, às vezes, os comportamentos das outras, nós temos que ter paciência, porque às vezes a gente quer exigir deles que eles também sejam corretos, e eles também precisam ser corrigidos, né? Aí ele dá algumas lições para que sigamos. Conservai a paz, corrigi o desordeiro, encorajai o tímido, amparai os fracos e tende paciência com todos. Ele está trazendo a ação cristã, a importância de agir. Mas como? Agir de que maneira? No bem, nunca pagando com o mal. Então ele diz, viva sempre contente, orai sem cessar. E no versículo 25, incrivelmente, o apóstolo de Cristo pede, irmãos, orai também por nós. Olha, né, ele solicita prece aos fiéis do cristianismo num sinal de humildade ao final da carta, porque ele também entende que precisa de preces. Então, é tudo em volta da prece, né? E aí, Emmanuel vai começar a trazer a sua interpretação. Então, lá no primeiro parágrafo. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. O que é isso? Ele está dizendo o seguinte: muitas pessoas não acreditam no poder da oração, por isso sorriem ironicamente. E daí serem irônicos. Não têm experiência, né? Talvez na vida deles, não tenham reconhecido alguma experiência boa com oração e não buscam conhecer. Então, sorriem ironicamente. São pessoas que são extremamente materialistas, né? Não acredito que orar por uma outra pessoa seja uma coisa importante. Encara como uma bobagem. No segundo parágrafo, ele vai continuar explicando essa ideia. E aí ele vai explicar, o homem acostumou-se no automatismo teatral. O que seria isso? Eu elenquei aqui alguns pontos no que seria esse automatismo teatral. Automatismo é você fazer as coisas por hábito, né? Sem pensar, coisas automáticas, mecânicas. Então, é uma vivência cotidiana por hábitos apenas no mundo material. Não, a pessoa não reflete sobre o mundo e suas ações. Repete mecanicamente gestos, atitudes,
pensamentos mergulhados na materialidade. Então, é essa pessoa que sorri ironicamente para a oração, é aquela pessoa que não tem ainda a capacidade de encarar a nossa vida terrena como uma passagem. Não tem essa ideia, muitas vezes, esse conhecimento, ou se nega a adquirir esse conhecimento, de que somos seres imortais. Então, olha a vida apenas pelo seu lado material. Então, para ele, tudo o que importa é o que é tangível, se ele pode ver, se ele pode tocar. Então, a oração ele não vê. A gente viu as imagens, né? Eu coloquei essas imagens iniciais para a gente começar a discutir, para a gente entender. Nós aqui não questionamos isso, a gente parte deste princípio, que é possível, sim, você pensar em alguém, você orar, vibrar positivamente por essa pessoa e chegar até essa pessoa a sua boa intenção. E nós não questionamos isso, mas tem pessoas que questionam. E é dessas pessoas que o Emmanuel nos traz essa reflexão, tá? Então, essa pessoa que está em falta, digamos assim, no seu coração ainda de abrir os olhos para a questão da espiritualidade. Aí ele vai dizer assim, ó, que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações da espiritualidade. A prece intercessória, olha que lindo, né? Independente da pessoa, deixa eu diminuir um pouquinho aqui que não está aparecendo. Independente da pessoa acreditar ou não, a prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios. Não é porque tem pessoas que não acreditam que a gente perde os benefícios das coisas boas que podemos fazer pelos outros. Só lembrando que, enquanto eu falei da prece intercessória, me veio na mente que, assim como a gente pode movimentar boas energias com os pensamentos, nós também podemos movimentar energias ruins. Né? Então, é uma escolha. O que você escolhe fazer? Então, como hoje é a prece, nós estamos falando apenas de energias boas, mas só para a gente ficar aí no nosso pensamento, não esquecendo disso, né? Aí ele continua dizendo que esta prece, no terceiro parágrafo, não é justo acreditar que essa oração, que seja essa oração, o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre, a fim de termos certos favores. Não é para a gente negociar o que precisamos. Eu vou orar para tal pessoa, mas eu preciso, como se Deus fosse um Deus terreno, né? Um homem num trono, e a gente negociando. Eu vou orar por esse para ganhar isso em troca. Não. Quando a gente faz o bem, a gente faz o bem pelo bem. Bem para nos sentirmos bem, e não até mesmo o pensar, né? Nossa, vou fazer isso porque eu vou alcançar isso. Não é essa a ideia. É o bem pelo bem. Então, algumas pessoas chegam até nós da Casa Espírita, talvez com uma vivência um pouco maior que os outros, mas tenho certeza que muitas pessoas já passaram por isso, de uma pessoa chegar pedindo sua ajuda, falando, me ajuda, eu preciso que você ore por mim. Eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo mal, minha vida não está dando certo, eu preciso da ajuda. Ora por mim, amiga. Já passaram por isso? E você fala, claro que sim, vou incluir seu nome nas minhas orações diárias, né? Ou no meu momento do Evangelho no lar, e fazer aquele momento de intenção. Na Casa Espírita, a gente também, muitas vezes, além de fazer esse trabalho individual, nós temos as preces de vibrações, a gente está sempre procurando Maria, colocando o nome Maria, vai lá no grupo, Maria, ora, e tem gente pedindo ajuda. Por quê? Porque é um grupo fazendo. E a gente viu o slide no começo, que se um rezando chega, imagina um grupo. Nós sabemos o poder que existe esses pensamentos uníssonos saindo e sendo guiado pela espiritualidade superior até aquelas pessoas, para que elas alcancem o melhor para elas. Muitas vezes a gente faz prece para as pessoas e a gente quer determinar o que é o melhor para aquela pessoa na prece que a gente faz. Não é? Eu passei por isso inúmeras vezes. Você está orando para uma pessoa que está muito ruim no hospital, pedindo para ela sair daquela situação, mas ela chegou na hora do desencarne. E aí você vai falar, Deus não ouviu minhas preces.
ouviu tudo, mas ele fez o que era melhor para aquele ser que ali estava. E aproveitou, inclusive, das energias que nós emanamos na ajuda, né? A música inicial de hoje, ela nos traz uma lição de como orar. Porque ela começa dizendo, como estiveres pensando, o nosso bom Deus te guarde. A Elizabeth, na música, não guiou o pensamento do desencarnado para quem você está levando a prece. Ela disse, como estiveres pensando que o nosso bom Deus te guarde. Quer dizer, respeita o seu pensamento, respeita o seu tempo. Ninguém tem que pensar como eu acho que é correto. Ela diz, com quem esteja seguindo, que o nosso Senhor te guie. Ela não diz, siga com fulano de tal, porque esse aqui é o seu anjo da guarda. Com quem esteja seguindo, que o nosso Senhor te guie. É mais ou menos assim, né? Eu imagino nessa prece, no Vejo essa prece da Elizabeth, eu imagino muito uma prece que eu faço pelo meu irmão desencarnado, que ele desencarnou em 2018. Eu peço que Jesus esteja no coração dele, desde o despertar até o anoitecer e durante o sono. Que Jesus seja a meta da vida dele. Porque senão eu vou querer direcionar para onde vai, como se eu tivesse esse controle da vida do outro, e a gente não tem. Quiçá da nossa, né? Imagina controlar o pedido para a vida do outro, tá? Só lembrei dessa questão aí da ideia chegando até o local para que ela faça efeito, né? O saber realizar essa prece. O primeiro, segundo, terceiro, o quarto parágrafo, belíssimo. Começa belíssimo, porque agora ele vai falar da súplica. Olha que lindo. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade. Intercessão significa você pedir algo por outra pessoa. Você está intercedendo, pedindo alguma coisa pelo outro, para o outro. E isso é caridade. Isso é fraternidade. E aí ele vai colocar, e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Para mim, é o auge da explicação dele, né? Então, ele diz quando aquele pedido sincero, aquela súplica por amor, você querer o bem do outro, aonde quer que ele esteja, fazendo o que estiver e pensando no que ele estiver, é um dos mais belos atos de fraternidade. Porque você está se dedicando a orar por outra pessoa. E volto a dizer, muitas vezes as pessoas nos procuram pedindo ajuda. E a gente diz, eu não tenho dinheiro, meu irmão. E às vezes a pessoa não quer dinheiro. Não vai custar nada a gente orar. Lembrar do nome desta pessoa, lembrar do momento, da situação que ela está passando, para fazer essa oração por ela. Se ela nos procura pedindo ajuda. Muitas vezes a pessoa não procura também, mas a gente fica com... Eu tenho ficado com algumas pessoas na mente, a gente tem vivido com muito um momento de pandemia, de muitos desencarnes, né? Que do ponto de vista terreno, nós dizemos que a gente fala que é precoce, porque tem gente jovem desencarnando, adolescentes, né? Jovens adultos, sequer completaram 40 anos, e às vezes a gente nem tem contato com a família, mas a gente fica com aquela sensação, o que eu posso fazer para ajudar esse irmão quando ele despertar no plano espiritual? Orar, fazer essa intercessão, mesmo sem pedido, continua ainda sendo ato de fraternidade, talvez até maior. Porque ninguém pediu, você se dispôs a doar parte do seu pedido, da sua energia, do bem, para que esse bem chegue até alguém, né? Então, se ela parte de um espírito sincero, ela chega ao objetivo visado com conforto e energia àquela pessoa necessitada. A ação
do pensamento no bem e das boas intenções chegam até a pessoa necessitada. Feito, Emmanuel colocou ali. Mas, para receber a energia, devemos estar em sintonia. Muitas vezes a gente fala, o que adianta ficar rezando, 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 não muda nada na minha vida. Como se a oração fosse algo externo, né? O outro rezou por mim, como se eu vou poder terceirizar a oração. Não é isso que o Emmanuel está dizendo. Claro que nós podemos pedir ajuda, mas nós estamos em posição de receber essa ajuda? Poxa, Paulo pediu aos irmãos, orai por nós, irmãos. Quem somos nós? Se Paulo está pedindo oração, quer dizer, reconhece que precisa, olha a humildade para poder receber e estar ali em sintonia com essa. Quantas vezes a gente não está bem? Nosso grupo lá, vou falar do nosso grupo mediúnico, e um conversa com o outro, olha, fica 5 minutinhos aí, ó, quietinho, que eu vou mandar daqui para você receber aí as minhas boas intenções. Não é? E dá certo? Dá uma aliviada tão grande, às vezes a gente está com aquele peso, com muita dor no corpo, e a gente consegue respirar. Por quê? Porque a boa intenção veio e eu fui capaz de recebê-la. É isso que ele está colocando como essas leis justas, né? Que ele traz aí no parágrafo de baixo. Porque essas coisas não acontecem a pretexto de favores, de obséquio, né? Se é lei de fraternidade, se você atende ao outro por amor, você recebe independente de você querer fazer trocas. Não é esse o objetivo inicial, né? Mas as leis justas que ele está trazendo pode ser nesse sentido, da gente se colocar para receber também essas boas intenções. Não se negocia favores através de preces, pois é um ato de fraternidade. E devemos, segundo Paulo, nos revestir com a couraça da fé e da caridade. Lembra que ele falou? E o capacete de esperança da salvação. Então, se nós estamos munidos, digamos assim, né? Somos esses soldados do Cristo, nós estamos agindo na misericórdia, agindo no bem pelo bem. O homem, aí ele vai continuar dizendo aí, o homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Aí ele voltou lá no comecinho, né? Onde o texto fala das criaturas que riem ironicamente das orações intercessórias. Então ele vai colocar isso. O homem não crê na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Mas o espaço que o cerca está cheio de sons que seus ouvidos não ouvem, porque só admitem o tangível, o que podem ver ou tocar. E a gente vê tão pouco, e a gente ouve tão pouco, a gente só vê e ouve as coisas que vibram na materialidade da nossa carne. Quem tem mediunidade sabe do que eu estou falando. Muitas vezes, o vozerio ao seu redor é imenso. Tem várias pessoas falando ao mesmo tempo, mas você não está ouvindo, mas está sentindo a influenciação daquelas pessoas, não é? Então, assim, a gente não vê. A gente não pode se achar sabedor de tudo, entendedor de tudo e questionar aquilo que a gente não conhece, né? E é isso que ele tá colocando. Depois, ele vai continuar, né? Só admite o tangível, no entanto, aí ele vai falar da questão da natureza, da árvore. Quarto parágrafo. Não ouvides os bens da intercessão. Ouvides é esquecer. É uma palavra, um verbo que a gente não utiliza mais, tá? Ouvidar, mais em português, né? Mais antigo. Então, traduzindo é o quê? Traduzindo do português para o português atual, não esqueçam os bens da intercessão. E é tanto benefício que nós podemos colher dessas intercessões, que Paulo solicitou prece aos fiéis e teve a humildade para se reconhecer necessitado de orações. Ele não se pôs com toda a força, dizendo, eu sou discípulo, eu estou aqui guiando a igreja. Não. Orai, irmãos,
orai por nós. Olha a ideia presente ali nas entrelinhas do quarto parágrafo, né? E para finalizar a interpretação, ele coloca assim: Jesus orou, isso é demais, gente. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Gente, e fica aqui, se a gente passar o olhar despercebido nisso, você fala, acabou o estudo. Jesus orou. Vamos parar e pensar nessas duas palavras, né? No sujeito e no verbo. Jesus é o mestre do planeta Terra. Ele orou. Vocês sabem o poder da oração? Se Jesus, que era Jesus, orou pelas pessoas, quem somos nós? Formiguinhas, grãozinho de areia sobre a terra, para ousar questionar a oração, né? É isso que o Emmanuel está colocando, eu percebo isso aí. Então, sigamos mais este exemplo do mestre. Nós, no Espiritismo, chamamos Jesus de mestre, né? Que ele veio nos dar o exemplo. Então, sendo Jesus o nosso protetor do planeta, espírito altamente graduado, de altíssima elevação moral, orou por seus amigos e desconhecidos que pediam ajuda, pois é conhecido o poder da intercessão, dos bons pensamentos e das suas energias benéficas que chegam até o alvo, né, do nosso pensamento. Então, caminhando para a finalização da minha parte, porque deu aula para vocês comentarem, mantenhamos-nos em estado de vigília, como pediu Paulo, até dormindo, vigiando. Como? Como que a gente vigia na hora de dormir, Marilyn? Que é isso? O que ele está querendo dizer? Orando. Sempre buscar a companhia do nosso anjo guardião antes de dormir. Orando sempre, buscando elevar a nossa sintonia espiritual para poder receber, olha só o que eu coloquei aqui, para poder receber a intercessão. Agora, de quem? Dos bons espíritos que nos acompanham. Nós começamos falando de que nós, encarnados, podemos interceder e orar pelos nossos finados, não é verdade? Agora estou trazendo um movimento contrário. Quantos espíritos estão conosco, acompanhando nossa encarnação, nos ajudando, nos protegendo, nos livrando de muitas coisas. E nós sequer ouvimos, não os sentimos, não os vemos. Então, quanto mais elevarmos a nossa vibração, mais nós vamos receber a intercessão desses espíritos que nos acompanham, que nos aconselham, que nos encaminham durante o sono para palestras, conversas educativas, tratamentos, passes no mundo espiritual. Pois nunca estamos sós. E elevando nossa sintonia com orações, receberemos ajuda. Então a gente ora pelos outros e quem é o maior beneficiado? Somos nós mesmos. E oremos por todos ao nosso redor, pois os bons pensamentos intercessórios são grande consolo aos que necessitam. E aí, gente, de minha parte, vou tirar a apresentação. Alguém quer comentar algum trecho que passou batido, acrescentar? Fiquem à vontade. Eu acho sempre importante, né, que eu também bato isso, às vezes, nas minhas palestras, né, que é o poder do pensamento. Né? O pensamento, ele é tudo. Que nem você disse ali, né? Estamos abordando o lado positivo, né? É a transmissão de algo positivo, mas essa transmissão também, né, tem outro lado. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, não estamos nem fazendo por querer, né? Mas às vezes estamos pensando de uma forma negativa de alguma pessoa, nós estamos transmitindo isso, né? Porque existe essa interligação, né, Marilyn? Pode ser, né? Pode ser nem que seja assim, que a gente está querendo emitir lá para a pessoa algo
negativo, mas pensar negativo sobre, e de uma certa forma nós estamos lançando, né, essas energias para quem, com a qual a gente está, a pessoa que a gente está pensando, né? Não precisa necessariamente ser de propósito, né? Às vezes você entra num ambiente, está tendo uma conversa e uma pessoa virou um alvo ali de alguma maneira, que a gente sabe que a gente faz isso sem faz querer. Mesmo, faz. A gente aponta o dedo, na hora que você vê, você fala, gente, o que eu estou fazendo? Você... E é incrível, né? Porque quando você entra, algo, pelo menos comigo é assim, algo dentro de mim fala, ei, opa, dá aquela cutucada. Então, assim, mesmo sem querer, essa movimentação ocorre, né? E, assim, pode ou não atingir a pessoa. Se a pessoa estiver mais receptiva, ela pode receber, sim, aquela energia que nós mandamos para ela. Se o pensamento dela também não estiver bom, né? Também não estiver numa proteção, da mesma forma que uma energia positiva chega, né? Uma energia negativa também pode chegar, porque ela pode estar numa frequência, né? E acaba, então, interferindo, né? Recebendo aquilo. Por isso que a gente tem que pensar muito naquilo que a gente fala, nas nossas expressões, nas nossas atitudes no mundo material. Nós, né, que temos a proposta de melhorar a cada dia mais. Porque é muito fácil entrar no meio de coisas assim e se perder, né? E sorrir, como diz o Emmanuel, né? Ironicamente, para as coisas da espiritualidade. Quantas vezes a gente não ouve isso? Por exemplo, nossa, olha aqui, véspera de feriado, a gente aqui fazendo oração, estudando, falando do Evangelho, e tem gente que fala, nossa, gente, vocês estão fazendo aí nesse quarto? Feriado, tem que curtir, a vida é uma só. Quantas vezes eu ouço isso e falo, realmente, o ponto de vista dele está correto para ele, mas não dá para o conhecimento que a gente tem acreditar nisso, né? Que a vida é uma só, que a gente está aqui só vivendo a materialidade. Então, se a gente já sabe que o poder do nosso pensamento é grande, será que a gente vai querer vigiar esse pensamento? Vai querer cuidar desses nossos poderes, digamos assim, extrafísicos, energéticos, né? Que atingem os outros. Porque, da mesma maneira, a gente abaixa ou a gente eleva a vibração quando entramos no momento de maledicência? A gente abaixa, e a gente pode estar sendo vítima de um outro grupo lá, de outro lugar, e está recebendo. Então, assim, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, se a gente, por exemplo, o hábito da oração diária, e a oração é o momento mesmo da oração. Por exemplo, o que estamos fazendo aqui agora eleva o nosso pensamento. Então, é um momento de que você dá aquela fuga para o seu espírito, dá aquela respirada, fala, olha, vamos sentir a espiritualidade superior que está com a gente. Eu tenho essa impressão, às vezes, que eu penso que a gente está cada vez mais atolado na lama, todo dia, né? Aí o momento do estudo da oração é aquele momento que você põe a cabeça para fora para você respirar. Aqui é o meu porto seguro. Aí, no outro dia, volta para dentro da lama de novo. É o momento de respirar. É o momento de se encontrar com você mesmo, com o seu espírito, né? Mais alguém quer falar? Porque muitas vezes é uma luta com a gente, né? Você sabe como que você tem que agir, o que você tem que pensar, e de repente vem aquela sensação, aquele pensamento ruim, e aí você fala, nossa, agora já tenho consciência, né? Mas é sempre uma luta diária de você tentar elevar, né, a vibração, de você não pensar aquilo, de você não é fácil falar, eu vou pensar sempre positivo, eu vou vibrar sempre alto, eu vou estar sempre bem. É uma luta. Por isso que orar e vigiar, né? Porque é uma luta. Não é nem uma luta diária, é uma luta horária. É de hora em hora, de minuto em minuto. Eu lembro muito do seu José, querido seu José. Quando eu cheguei na casa espírita, com a mediunidade extremamente desequilibrada, eu falava para ele, eu falava, amiga, eu estou dando aula, de repente, pá,
passa um, você fala, quem passou? Ninguém. Como ninguém? Eu vi. Aí você, né? Dá aquela desequilibrada, seu José falava assim, vai ao banheiro, tranca a porta, faça uma prece. Não tem erro, gente. Não tem erro. A Mari fala isso para mim, né, Mari? Ah, é de Papi. Papi falava isso. Às Mas vezes qualquer coisa que eu sinto, agora, Mari, eu não estou bem. Ela, calma, vai ao banheiro, faz uma oração. Viu? Eu estou daqui, eu vou me recolher aqui, fica quietinha aí no seu canto e vamos junto. Eleva. Porque quando a gente eleva, tudo que está embaixo vai passando, não vai pegando na gente. É como onda de rádio, né? AM e FM. Sobe. Não fica lá embaixo recebendo a onda mais baixa. Mas é difícil, Estela. Eu concordo com você. Não é fácil, né? Mas a gente sempre fala que não tem jeito, né? Em situações como essa que a gente tem que falar, ó, tenta onde você está, né? Que eu falo assim, às vezes onde ela está não está, então sai, né? Vai no banheiro. É isso mesmo que eu falei uma vez, né? Eu nem sabia que o papo falava isso. Vai no banheiro, aí às vezes. Mas não é só nesses momentos difíceis, né? Nos estudos da sexta-feira, né? Isso sempre me gravou, gravei muito isso na minha mente, que por vezes, né, a gente sabe que não é bom a maledicência, mas a gente acaba entrando na maledicência. Porque isso ainda, que nem a gente estuda na sexta-feira, está muito enraizado na gente ainda, né? Nós somos espíritos milenares, que ainda trazemos muitos equívocos, mas uma coisa que talvez a gente tenha mudado um pouquinho é que a gente consegue já, a hora que falou, você já sabe que fez besteira. Isso. Então, já está melhorando, porque você já sabe que está fazendo besteira. Você então, continua a quer, né? Na próxima, você vai falar assim, ou seja, você começa a... Porque é muito... vamos pensar assim, primeiro a gente está no racional, né? Ou seja, olha, eu sei que isso é errado, né? Mas quando isso passar para o coração, isso vai ser espontâneo, você não vai fazer mais. Mas você nem entra mais, né? Você nem entra mais. Ali não é mais. Mas ainda nós estamos ainda no racional de pelo menos perceber que, mas já está bom, porque estamos começando a perceber, né? Não é um passo grande, mas é algo que já está nos direcionando. Olha, nós estou eu de novo aqui falando, não é certo falar isso. Então, pelo menos a gente tem aquela noção de que está errado, né? Mas ainda precisamos galgar muito, né? Para que seja de coração e que isso espontaneamente já não aconteça. Mas ainda estamos no caminho muito longe, né? A gente vira e mexe, tá? Mas olha que bonito o que a Meire colocou para a gente, né? A gente escorrega e algo acusa, né? E você fala, nossa, errei. Recomeça. Às vezes a gente fala, eu não tenho jeito mesmo. Aí não dá. Dá sim. É que a gente nos perdoa, né? A gente quer ser perfeito. Eu aprendi nunca mais. Não existe isso de nunca mais. Então a gente errou. Nossa, gente. Irmãos, orai por nós. É um pedido de Paulo. Se Paulo pediu, quem somos nós para negar? Eu não preciso da oração de ninguém, eu sou autossuficiente. Ora por mim, pelo amor de Deus, preciso. Porque são essas sintonias que vão nos dar o tom do nosso dia. E, Estela, é difícil, é luta, mas nós vamos conseguir. Nós vamos, como disse a Meire, a gente vai interiorizar esse processo vai. É uma questão de tornar-se um hábito. Você perceber que está baixando e dar aquela subida de novo. E é um momentinho de... Olha lá, prece, vou ao banheiro. Por que o banheiro? Porque interrompe. Por que a gente fala isso? Você ir ao banheiro, você precisa parar o que você está fazendo. E trocar de ambiente. E esse é o momento. Então, você parou e falou, epa, banheiro é local de limpeza também, né? Então, vou limpar minha mente. É agora. 5 minutos. Respirou, sentiu, elevou, sintonizou com o seu anjo da guarda, voltou ao trabalho. Caí de novo, volta no banheiro. Não tem problema. Né? Tudo bem? Mais alguma colocação? Podemos, então, encerrar o nosso estudo de hoje? Antes de encerrar, eu quero novamente agradecer a cada um de vocês, a cada uma e a cada um, porque também tem,
né? Nosso amigo Pardal está ali, de homem junto, né? E a gente sabe também de todo o trabalho que a espiritualidade tem feito para nos proteger, que intercedem por nós, né? Para que a gente chegue aqui e faça nas segundas-feiras esse estudo. Então, quando o estudo foi criado na segunda-feira, mesmo no ambiente virtual, ele já virou uma instituição no plano espiritual. Então, existem pessoas, não vamos ficar falando de espíritos, né? Existem pessoas que aguardam esse momento, que é o momento que a gente vai falar de Cristo. E esse momento é possível porque vocês organizam seus horários para que possamos parar essa uma horinha aqui e falar de Emmanuel, esse espírito que intercedeu muito por nós antes de reencarnar, né? Trazendo belíssimas obras com um conteúdo de fácil acesso e como a beleza do que ele traz nos toca até hoje, apesar de já terem se passado 70 anos aí dessa publicação desse livro por Chico Xavier, ele ainda é atual, ele ainda é um clássico. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a cada um de vocês que está aqui no Meet hoje e aqueles também que ouvem, porque me passam, que ouvem, aqueles que faltam, procuram a gravação para ouvir depois o nosso estudo e assim, né, partilham as nossas experiências com os seus momentos ali em que eles estão recolhidos orando também, tá bom? Agradecimentos feitos, então eu gostaria agora de iniciar a nossa prece para finalizar o nosso estudo. Agradecendo de antemão a espiritualidade superior da FEMEL, que nos ampara, que nos intui, que intercede por cada um de nós, que neste momento está em cada casa dos participantes que sintonizam na oração, no pedido do bem, no pensamento do bem, nessa prece coletiva que realizamos agora, de uma maneira que as energias de todas as casas sintonizadas aqui, que estão sendo visitadas, possam vibrar numa sintonia maior, numa sintonia de limpeza, onde a luz do amor do Cristo penetre em todos os lugares da casa, se houver o quintal, nos animais, nas plantas. Que essa luz se espalhe, Senhor, pela vizinhança, que atinja as ruas e todos aqueles irmãos perdidos ainda no plano espiritual, que estão nas ruas vagando, que sejam recolhidos, Senhor, pela passagem dessa luz. Que essa luz se espalhe, Senhor, para os hospitais, onde as pessoas ainda sofrem pela pandemia, onde pessoas estão desencarnando, estão internadas. Que essa luz se espalhe até os trabalhadores deste hospital, encarnados e desencarnados neste belíssimo trabalho de fraternidade e entrega de amor ao próximo, que são os trabalhadores da saúde e da medicina. Que essa luz, Senhor, atinja aos presídios, aos hospícios, a todos os locais, Senhor, em que existir seres humanos em sofrimento, e que haja, Senhor, no coração de cada um, uma fagulha de amor, para que possam ser recolhidos, para que possam renovar as suas esperanças e voltar a crer em dias melhores, a partir da reforma de cada um. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe e que nós possamos ter uma semana de paz, uma semana de luz, com nossos familiares, em nossos trabalhos, com os nossos entes queridos que já partiram, e que essa luz do Cristo possa, a partir do seu brilhar em cada um de nós, tomar todos os espaços em que estivermos. Que assim seja. Queridos, muito obrigada, e a gente se vê na próxima segunda com Emmanuel.